pensa o tamanho do nosso Deus, a grandeza desse Deus. Eu me sinto tão seguro. Quando a gente estava estudando essa aula, eu ficava pensando, conversando com a Gi, que vai dar aula, pensando no nosso lugar de segurança. Hoje a gente vive num mundo aí tão atrapalhado, tanta pressão. Mas quando nós lembramos do nome de Jesus, né, a segurança que Ele nos dá, como é bom ter um Senhor que peleja por nós, como é bom ter um Deus que se faz como escudo na nossa frente. São muitas nossas batalhas, mas o Senhor é o nosso escudo. Ele de fato é só o escudo. E agora aqui cantando, abra por favor, o Salmo 91. Só mais um minutinho de pé, não fica triste não, mas eu não aguento. Primeira música onde fala o nome de Jesus, não tem nome maior que esse. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Eu não aguento, quando eu ouço o nome de Jesus, meu coração dispara, porque o nome dele é poderoso. Esse é o nosso Jesus que a gente serve, sabe? É o nome poderoso, é o nome que está acima de todo nome. E essa música que ruge o leão, me leva aqui no Salmo 91. E eu gostaria que essa manhã você se sentisse aqui mesmo, nesse Salmo 91, que é o nosso lugar. Meu irmão, nós temos um lugar em Deus, um lugar de segurança. E aqui diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará. Você pode falar aí na primeira pessoa, Ele me livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, cobrir-me-á com as suas penas e sobre as suas asas estarei seguro. Aleluia. É o nosso lugar, debaixo das asas do Altíssimo. Esse é o leão que se levanta para nos defender. Ah, meu irmão, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos povo de Deus. Alguém já mexeu com o teu filho? Alguém já falou alguma coisa para o teu filho? Meu irmão, a gente vira um bicho. E o nosso Deus, Ele vira um leão na nossa frente para nos defender. Ele ruge mesmo e põe para correr o inimigo. Esse é o nosso Deus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos íntimos. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e os livrarei. Poloei em salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Meu irmão, quer promessa melhor que essa? Que nós vamos invocar o Senhor e Ele vai nos responder. Aleluia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pode se assentar. E no término dessa aula, eu quero assim que você dê um abraço no irmão. Nós não vamos fazer isso agora, mas na hora de ir embora, você já vai desejar um bom almoço. Antes nós já vamos para a aula. Antes da gente ir para a aula, deixa eu só falar, hoje nós temos aí o discipulado com o irmão Luiz, os primeiros passos com Jesus. Você que está vindo aí na igreja, gostaria de participar dessa classe. É uma classe que está colocando os primeiros tijolinhos ali na fé, tirando dúvidas. Então é muito importante que você participe disso. Os adolescentes vão sair com o tio Daniel, é isso? E os jovens vão ficar aqui com a tia Giane. Gostou? Com a tia Giane, né? E os adultos nós vamos ficar aqui. Eu vou orar, assim que a gente terminar, a gente já vai separar a classe, tá? E as crianças vão com a tia Dani. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar mesmo, Pai, que o Senhor é o nosso leão da tribo de Judá, Pai. O Senhor é o nosso Deus forte, é no Senhor que nós temos refugiado, Pai. É no Senhor que nós temos confiado, Pai. E nós nos sentimos exatamente assim, protegidos debaixo das Tuas asas, Pai. Ah, como é bom se sentir assim. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nessa manhã, restaurando em nós a nossa confiança no Senhor. Eu sei quem é o meu Pai, aleluia. Eu sei quem é o meu Jesus, eu sei quem é o meu libertador, eu sei quem é o meu Salvador.
Pai, que essa aula venha trazer ainda mais consistência na nossa fé. Abençoa os professores, que não sejam eles, Pai, que eles também são tão como eu, limitados, mas no Senhor nós faremos proezas, aleluia. Que seja cada professor agora ungido, levado mesmo na unção do Teu Espírito, para trazer esse estudo em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Vamos lá. Então, os primeiros passos com o irmão Luiz, os adolescentes com o Daniel e os demais. Eu vou pedir então, como de praxe, para a gente sentar aqui no meio, para a gente ficar mais fácil para te agir. Deixa eu pegar lá o microfone, Gi. Os demais podem ir embora. A paz, queridos. Amém? A presença do Senhor nos envolve, né? Ai. A nossa aula de hoje tem o tema: o Senhor defende os que nele permanecem. Nós permanecemos no Senhor. Estamos aqui porque estamos permanecendo nele. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas 32, 7. É o nosso versículo chave. Desculpa, é 2 Crônicas 32, versículo 7. Antes disso, repete comigo: não temais, nem vos assusteis. De novo, não temais, nem vos assusteis. Amém. Vamos lá. Sede corajosos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que o que está com ele. Irmãos, a gente está falando, né? Eu vou tomar água, eu estou muito nervosa. A gente está falando sobre os profetas, né? E o profeta de hoje é o profeta Isaías, que a gente vai estudar. Não gosto de falar personagem, porque parece que é alguém que não existiu, mas uma pessoa como nós. Isaías, ele é ungido profeta, e ele acompanha durante o período que ele profetiza, que é um período de mais ou menos 60 anos que ele profetiza. Por ele passam 4 reis, né? E é uma das tarefinhas da nossa semana aí. Quem são esses 4 reis que Isaías acompanha e profetiza? O profeta anda com o rei busca o profeta para falar, para ouvir a voz de Deus. O profeta é a boca de Deus na terra, e o rei tem a unção de governo. É considerado Isaías profeta, dentro dos profetas maiores, não porque ele é maior do que os outros, mas porque o livro dele, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles estão dentro dos profetas maiores, porque são os livros de maior abrangência, com mais profecias, né? E por isso que a gente fala isso, né, sobre ele. Acontece que os profetas são divididos historicamente em 3 períodos: o período de pré-exílio do povo de Israel, o período de exílio e o período pós-exílio. Isaías, no nome dele, tem o nome de Deus. Todo nome que termina com Iá
vem da palavra Iavé, que é o nome do Senhor. E Iavé significa, Iavé, dentro do nome de Isaías, significa Iavé é a salvação. Ou Iavé salva, o Senhor salva. Isaías, ele profetiza do ano 740 antes de Cristo a 680, né? A gente vem regredindo os anos até chegar a Jesus. E Deus então levanta esse homem, e no nome dele já tem o nome do Senhor, né? Isaías, Jeremias, depois tem Ezequiel, El também é nome do Senhor, Daniel também é o nome do Senhor. Isaías era filho de Amós, provável irmão do rei Amazias. Então você vê que Isaías ele é considerado um profeta palaciano, porque ele profetiza no palácio. Foi Amós que foi falado semana passada, né? Ele era do campo. E Isaías não, Isaías está ali profetizando no palácio. Provavelmente porque ele é de família real. E ele tem esse acesso à corte, acesso à realeza. Ele é preocupado com a liderança da nação. Ele tinha livre acesso à corte. Ele tem habilidade literária. Se você ler o livro todo de Isaías, não é qualquer pessoa que está escrevendo ali. Ele escreve como um acadêmico. E ele pode ter sido primo desses 4 reis que ele acompanhou e profetizou. Uzias é um deles, é o primeiro, Jotão, Acás e Ezequias. Hoje, referente ao nosso texto aí, a gente vai estudar sobre os 2, Isaías falando com Ezequias e vivendo o milagre de um livramento. Ele também, né, como ele está ali no palácio, ele é considerado o capelão do rei e boca de Deus para a nação, chamado também de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. Ele é de caráter majestoso e tem um conteúdo impactante da profecia, o seu conteúdo. Ninguém apresenta Jesus como Isaías apresenta. Pode abrir no capítulo 53, que a gente vai ler algumas coisas assim rapidamente, só para não... É importante, né, a gente ver como ele fala. Outros falam de Jesus, mas como Isaías... Isaías 53, vamos ali no verso 4, né, que é bem conhecido nosso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí ele vai descrevendo ali, Jesus tem outros versos, depois leiam o capítulo 53, que ele está apresentando, né, a Jesus. Ele também é considerado profeta evangélico ou mini-bíblia. Por quê? Quantos capítulos tem o texto, o livro de Isaías? 66. Por isso ele é comparado. A palavra de Deus tem 66 livros. Isaías é chamado de mini-bíblia por isso, porque ele tem 66 capítulos, onde, coincidentemente, não, providencialmente, os 39 capítulos primeiros lidam com o juízo
sobre o pecado, que é considerado ali o Antigo Testamento. E, providencialmente, os outros 27 capítulos traz para nós conforto e restauração, comparado ao Novo Testamento, que é o nosso período da graça. Um pouquinho da história, tá? Sempre o rei busca o profeta, porque o profeta é boca de Deus. O profeta que o rei procura define o Deus que ele serve. O profeta que o rei procura define o Deus que ele serve. O que a gente vem notando, né, quando você vai lendo Reis, Crônicas, tem Isaías também, toda essa história tem nos 3 livros. Você vai lendo e fala, e fulano de tal que era mau, e o próximo rei era mau, era péssimo, era destruidor. Então, uma das coisas que Deus se irava é porque todos esses reis sabiam quais eram as ordens que Deus tinha dado, mas eles faziam o que o coração deles mandava. E numa dessa, eles vão se classificando como mal, porque o que Deus mais detesta, que a gente coloque alguém no lugar dele, e era o que os reis maus faziam. Diferente do caso de Ezequias, que já já a gente chega nele. Voltando em Isaías, no capítulo 6, quiser abrir. Isaías aí tem a experiência, né? A gente vê que nesse capítulo, ele experimenta a glória de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Aqui, Isaías experimenta, aparentemente a primeira vez, a glória de Deus envolvendo a vida dele. E quando, às vezes a gente canta, Senhor, vem com a sua glória, vem com a sua glória, vem com a sua glória, a gente não sabe exatamente o que a gente está pedindo, porque quando a glória do Senhor vem para, né, essa carninha fraca aqui, a experiência e a sensação que a gente experimenta é de que a gente vai morrer. E é o que ele fala aqui no versículo 5, olha lá. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, a gente vê aqui que ele está experimentando o peso da glória. E, às vezes, estar aqui às vezes, na minha resistência é muito grande, né? Eu falo para o pastor Jefferson, me esquece, porque vir aqui é pesado. Porque para você falar, você tem que experimentar. Senão é só teoria. Aí, a glória do Senhor é tão grande. Aqui, nesse texto, a gente vê que os serafins precisam cobrir o rosto, cobrir os olhos, né? Então, tudo bem, nós vamos experimentar a glória do Senhor. Nós devemos e precisamos experimentar a glória, né? Mas quando você experimentar e você achar que você vai morrer, aguenta mais um pouco, porque depois a glória, a santidade do Senhor, a presença, ela invade, e ela traz paz, e ela traz amor, e ela traz regozijo, e ela traz cura. Então, se mantenha.
E ele percebe, né, que ele vai morrer e ele fala, né? Isaías tem a experiência, então, ele fala da boca, né, dos lábios impuros. E ele fala, Isaías tem experiência sobre a brasa tocar na sua boca. Uma coisa que eu aprendo aí, que quando nós estamos diante da glória de Deus, a gente vê quão imperfeito nós somos. A glória de Deus, ela tonifica, né, ela dimensiona mesmo, mostra a nossa realidade. Como nós somos limitados, o tamanho da grandeza dele e da nossa pequenez, né? A primeira coisa que Isaías faz, fala, eu sou falho, como eu posso estar diante do Senhor, né? Então, quando a revelação de Deus vem para nós, o primeiro a ser tratado somos nós mesmos, né? Assim, Senhor, de fato eu sou um pecador, eu não mereço estar aqui diante da tua glória. Revela, né? Quem a gente é. E eu já falei que ele profetizou de 40 a 60 anos, e ele não menciona no livro Manassés, que é o que vem depois de Ezequias. Há uma tradição teológica e judaica que ele foi martirizado por Manassés e cerrado ao meio vivo. Então, esse é o fim. Infelizmente, né? Dos profetas são mártires mesmo, né? O tema do livro de Isaías é relacionado a Deus é o Santo de Israel, que controla de modo soberano o destino das nações, mas que também exige lealdade do seu povo. Ele controla o destino das nações, e ele quer o melhor para essas nações. Mas ele também exige a lealdade, né, desse povo. A salvação, junto nesse tema também, a salvação vem dele, e não de ídolos e falsas alianças. E o livro tem o objetivo de, dois objetivos. Um, de admoestar a nação do julgamento que viria devido à idolatria e alianças indevidas. Você vai ler no livro e você vai vendo. O rei vem, levanta poste ídolo, levanta falsa aliança, e vai fazendo. E Isaías está ali para admoestar, porque ele vê tudo aquilo acontecendo, e ele não se conforma com aquilo, porque as pessoas estão ali, errando. E o segundo objetivo do livro porque ele é um objetivo de anunciar o Messias. Ele é um livro messiânico. Lembrar a nação que a libertação aconteceria através do Messias. Que ele viria como servo sofredor e depois como Senhor de toda a terra. Servo sofredor, Isaías 53, que a gente acabou de ler. A descrição, como ele viria pela primeira vez. E Senhor de toda a terra é o milênio, tá? Quando ele volta e reina sobre toda a terra. Sobre Isaías, esse resumo. Agora, vamos lá para a 2 Crônicas 29. A gente vai entrar em Ezequias. Ezequias vem depois de Acás, que foi mal. Acás foi mal aos olhos do Senhor. Então, a gente olha para um homem que vai começar a reinar, e que tem, por exemplo, um pai que só fez o que era mal diante do Senhor, aos olhos de Deus. E Ezequias, então, muda a história daquele povo. Ele começa a reinar aos 25 anos. Vamos ler lá. Ezequias, pastor Jefferson, lê para mim o versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor
e as reparou. Aleluia. Pode ir, pastor. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós e os estáis vendo com os próprios olhos. Pois eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora então... Até aí, pastor. Tá bom, tá aí? É até o 11? Não, falta mais um pouquinho. Então vai, até o 11. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. O que a gente vê aqui? Um rei que é estabelecido e no seu primeiro mês de atuação como rei, ele já resgata tudo o que Deus queria. Ele traz, então, ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Aí a palavra fala, conforme Davi seu pai. No reino, eu acho que eu não expliquei lá atrás, dois reinos. O reino do sul era composto pela tribo de Judá e Benjamim. E o reino do norte pelas outras 10 tribos. O reino do sul é a linhagem de Davi. Então, Ezequias está ali, e quando fala Davi, conforme Davi seu pai, é porque na linhagem ali da tribo de Judá, não assentaria ninguém que não fosse da descendência de Davi. Então, ele é levantado, ele no seu primeiro mês de reinado, abre as portas da casa do Senhor, que estavam provavelmente fechadas, repara essas portas, chama os levitas, dá uma olhadinha agora chama os levitas e manda que se purifiquem e que purifiquem o templo. Então, o cenário era de impureza, de portas quebradas, de sujeira. Então, Ezequias vem, chama os levitas, convoca os levitas que provavelmente já não estavam fazendo o que tinham que fazer, e põe eles para trabalhar, põe eles para se santificar. Chama também os sacerdotes, também coloca eles. Então, conforme a gente vai olhando aqui no capítulo 29, os levitas se levantam, purificam o templo. Ali no versículo 16, olha lá, também os sacerdotes entram na parte interior da casa do Senhor para a limparem e tirarem para fora, ao átrio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram e a levaram para fora ao ribeiro de Cedron. Jogaram fora tudo aquilo que estava ali de imundo, jogaram no rio. Mais para frente, Ezequias restabelece o culto a Deus. Então ele vem e ensina o povo a cultuar de novo. Tragam os holocaustos. O que nós fazemos aqui quando a gente chega para cultuar? A gente traz a nossa oferta. Então ele resgata isso. A nossa oferta de louvor, a nossa oferta financeira, a nossa oferta de amor, a nossa oferta em amor ao próximo, em ajudar as pessoas. Então ele está ali restaurando, ele restaura o louvor. Quando fala de levita, a gente acha que levitas são as pessoas que ministram louvor. Não é só isso. Os levitas, eles cuidavam da casa, como os diáconos hoje fazem, Os levitas também lavavam o templo, viu? Fica a dica aí para nós.
não é só tocar. Oh, glórias. Vamos limpar também, né? Mas assim, em sentido de santificação, limpeza, tirando toda a impureza do templo. E também, após ele fazer isso, toda essa limpeza, ele restaura, ele convida o povo a voltar para Jerusalém para celebrar o que é mais importante para os judeus? A Páscoa, né? Então, em um mês, irmãos, ele constrói tudo que tinham os outros destruído, né? Ele vai retomando e vai... Ele é considerado, se você olhar para tudo isso que ele está fazendo, um líder da época dele que traz avivamento para o seu povo. Por quê? Ele traz a limpeza. Limpeza, avivamento não vem sem arrependimento. Quer avivamento na sua vida? Se dobra. Quer avivamento para a nossa igreja? Se dobra. Né? Hoje de manhã a gente estava aqui, cheguei um pouquinho depois, né? Mas assim, os irmãos orando aqui, uns pelos outros, e é nítido a gente chegar, dobrar o joelho e sentir, Deus está aqui. Aqui é a casa dele. Ele está na tua casa? Ele está, mas ele está aqui também te esperando. Ele quer que você venha. Ele quer que você dobre. Ele quer o secreto que a gente aprendeu aqui. Né? Ele quer o secreto, ele quer a nossa vida de comunhão. Ele também, Ezequias atrai uma geração que havia se distanciado de Deus, que tinha apostatado. Estamos vivendo dias de apostasia. E você vai ser um Ezequias. Né? Temos que ser Ezequias, trazer para dentro da casa do Senhor, para dentro do nosso lar, o avivamento. Como? Né? Nos dobrando, clamando, orando, comunhão com o Senhor. E essas pessoas se envolveram com idolatria. Abre ali em 2 Reis 18:4. Olha o que eles ainda idolatravam. 2 Reis 18:4. Alguém, por favor, pode ler? Ezequias restabelece o culto ao Senhor. Aí vamos lá. 18:4, pastor. Primeira Reis? 2 Reis. Eu falei primeira, desculpa. 2 Reis 18:4. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Neustã é a serpente que Moisés fez lá para um objetivo, né? E eles têm uma necessidade de enxergar Deus através de alguma coisa palpável. E ali, porque Moisés fez aquela serpente. Imagina a tradição, né? Eu tenho uma amiga que ela tem uma tradição familiar de receber aquele ídolo que a avó teve e que aquilo é importante. Então, assim, a história continua, se repete, né? As pessoas têm o seu ídolo ali e eles ali ainda continuam adorando essa serpente, queimando incenso. E Ezequias vem e derruba. Voltando lá no 2 Crônicas, agora 30. No versículo 11, pode ler para mim? 30, versículo 11.
o que mais que vem acontecendo, né, para essa celebração da Páscoa. Todavia, alguns de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Pode ler o 12, irmã. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. 13. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. E no segundo mês, muito grande congregação. Amém. Olha, irmãos, o que está acontecendo? Eles estão vindo, né? Um pouco antes fala, eu nunca tinha reparado que na Bíblia, lá atrás, já tinha o correio, né? Os correios, a agência dos correios, e está escrito aqui, que foram por correios as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, chamando as pessoas para retornar à casa, ao templo, né? E o que a gente vê aqui continua aí, no versículo 21, os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor de dia em dia, com instrumentos fortemente retinentes, cantando ao Senhor. O louvor voltou, a alegria voltou, porque a casa do Senhor foi restabelecida por ele. Ezequias, ministerialmente, ele estava em alta, né? Em tão pouco tempo, o homem consegue trazer de volta ali. Ele se dispôs a arrumar tudo, né, irmãos? E quando a gente se dispõe a trabalhar para o Senhor, arrumar as coisas, tem pouco levante sobre a nossa vida? Tem muito levante, né? Então, enquanto você está acomodado na zona de conforto, você está onde o inimigo quer que você esteja, parado, sem fazer nada. Ezequias se levanta, olha o movimento que ele faz com essa nação, né? E com os vizinhos, ele vem chamando, ele vai mandando carta, ele vai pedindo para o povo voltar, e a alegria vem sendo restaurada. E o inimigo fica contente com qualquer movimento que é destinado ao reino do Senhor? Não fica. E vem a armação para ele? Vem, né? Vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é que conforme a gente trabalha, né, para o Senhor, as nossas obras serão as únicas coisas que nós vamos levar para a eternidade. Nada que a gente tem, o nosso carro, a nossa casa, os nossos bens, nada disso vai com a gente, vai ficar. Mas as nossas obras, a palavra nos garante, é isso que vai definir, isso que nós vamos levar. Abre Apocalipse 14, 13, só para explicar isso que eu estou falando. Apocalipse 14, 13. Pastor Josa, o senhor lê. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descanse e as suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanharão. Então aí prova, né? Que os nossos trabalhos, né? Para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Nós estamos falando daquilo que a gente tem feito para o Senhor. Quantas vezes o Senhor já te chamou? Quantas vezes o Senhor já falou: vem, filho, vem, e você ficou sentado. E você, eu estou falando de mim também, né? Uma vez eu estava aqui na frente sentada e o Breno era pequenininho. E eu falei: meu Deus, o que será que o Breno está aprendendo lá na classinha, né? Na classe das crianças, que a gente acha que é só entretenimento, né? E aí o Senhor falou para mim: e o que você está fazendo na casa do Senhor para que ele aprenda alguma coisa? Até quando você vai ficar sentada? Cobrar dos outros, né? Que a gente tem a facilidade de cobrar as coisas perfeitas. O nosso trabalho na igreja, irmãos, é voluntário, né? Mas não é porque é voluntário que a gente vai fazer de qualquer jeito. Mas assim, é para o Senhor. Então, o que eu estou fazendo para o Senhor, para abençoar essa nova geração? E é a hora da igreja acordar para isso, porque até estava vendo com o Renato, com o Breno me mostrou um projeto aí que o Thales Roberto fez com uma criançada no Brasil. Ele selecionou, estava falando isso para o Rael agora, um pouquinho antes da gente começar o louvor. Ele selecionou uma moçadinha, uma criança mesmo, menininho na bateria de 8 anos tocando, guitarrista 7, 8, 9, 11, a baixista 14. Essa geração, a gente tem que investir nessa geração, porque é a última geração, né? Nós cremos assim, que não vai dar mais, né? O que a gente tem feito, e o Senhor falou isso comigo: o que você está fazendo? Vai ficar sentada aí até quando? Vocês perceberam que eu levantei, né? Eu estou quase morando aqui na igreja, inclusive. Foi assim que começou o Deus Grandão, é verdade. E aí, durante aquela semana, o Senhor me mostrou sobre o discipulado com as crianças, falar. E assim, a gente já teve uma turma grande no Deus Grandão, agora estamos com uma turma menor, porque muitos cresceram, né, que é daquela turma que era criança, e foram para os adolescentes, e agora eles acham que Deus Grandão é coisa de criança. Ok, mas a gente tem umas crianças que estão ali fiéis, e vale a pena. Às vezes eu chego aqui de quinta-feira, né, pastora? A gente olha e fala: uai, mas eu vim aqui, em primeiro lugar, para o Senhor. Se o pai e a mãe não trouxer o filho, o problema é do pai e da mãe que vai responder diante de Deus. Porque não está sendo avisado pouco na igreja sobre isso, né? Se você, quinta-feira, que é o dia da igreja orar, da igreja buscar, você não está vindo, você que vai responder diante de Deus. Você não está trazendo o seu filho, é você. Eu sei que eu estou falando aqui para uma plateia que nem precisava estar ouvindo isso, né? Mas um dia isso vai chegar no ouvido de alguém que precisa. Porque eu sei que quem está aqui são os fiéis da igreja, né? Então, Daiane, você traz seus meninos. E isso é precioso demais. Porque eles, a gente acha que a gente vem aqui para abençoar eles. Eles nos abençoam. Eles têm um conteúdo, numa pureza, que é da boca deles que sai o perfeito louvor mesmo. Então, não ia falar isso, mas falei. Vamos voltar aqui no rei da Síria. A gente estava falando sobre o levante, né? E não por isso, né, quando a gente começa a trabalhar para o Senhor, vem pouca luta, vem. E para Ezequias não foi diferente. Um tal de Senaqueribe, já ouviram falar esse nome? Rei da Síria. É ele que vem para intentar contra Jeremias e contra o povo de Deus ali, que está feliz, que está celebrando, que está sendo restaurado, né? E aí, vamos ali em 2 Crônicas 32,
Vamos ler o 1 e o 2. Pode ler alguém, por favor. Segunda Crônicas, 32, 1 e 2. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, atapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Pode parar aí, irmã, obrigada. Então, olha, o que a gente vê aqui é que o rei, ele vem, acampa-se e ele quer tomar aquelas cidades. Aí, Ezequias percebe que o Senaqueribe vem com o propósito de tomar e guerrear contra Jerusalém. E ele foi se levantar para trabalhar para o Senhor, vem então o inimigo querendo destruir aquele que ele se firmou no coração dele, o propósito de servir a Deus, que é o que acontece com a gente também. Aí vem o desenvolvimento de uma estratégia, porque a hora que você recebe a notícia que te tira o chão, né? Ele vai querer tomar as cidades. O que então, na sabedoria que Deus dá ali para Ezequias, o que ele faz? A irmã começou a ler o 3, eu vou ler aqui rapidinho. Teve conselho com os seus príncipes e os seus poderosos para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou. Olha o pessoal percebendo, então, que precisam, né, se munir contra o inimigo. Tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Olha só, essas águas abençoavam a eles, pois eles vão lá e tampam, então, todo esse manancial para impedir o inimigo. E olha o que ele vem e faz. Ezequias cobrando ânimo, olha o papel do líder. Ele está vendo que está tudo ruindo ali, porque vai ser atacado, e vai ser atacado com um grande exército. Ele vai e cobra ânimo, edifica o muro que estava demolido. Outro ponto, levantando torre sobre ele, fez outro muro por fora. O que significa? Então, assim, ó, ele vem, tapa os poços. O que você tem que fazer na sua vida? Elimine da sua vida aquilo que facilita o inimigo agir dentro da tua casa. Quando ele fortifica e edifica o muro quebrado, isso que a gente acabou de ler. Então, o que ele está fazendo? E o que nós devemos fazer? Tapa as brechas existentes, acerta a sua vida espiritual, melhore a sua comunhão com o Senhor, confessa os seus pecados. Isso tudo significa o que Ezequias está fazendo ali. Para nós, no nosso mundo, no mundo espiritual, eu tenho que fechar, eu tenho que tapar. E busca perdão. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Porque o Senhor nos capacita a perdoar. Primeiro você declara, mesmo sem sentir. Uma vez o Senhor falou assim, você precisa perdoar tal pessoa. Eu falei, mas eu não quero, eu não tenho perdão para dar para ele. Aí, para ela, né, no caso. Aí o Senhor falou assim, 3 noites sem dormir. Eu não dormia, perdi. E o Senhor falava assim, só uma palavra no meu ouvido, obediência. Obediência.
E na terceira noite eu comecei a chorar, eu falei assim, eu vou obedecer, sem sentir. E o Senhor muitas vezes quer que a gente declare, mesmo sem sentir, porque quem trabalha o perdão é o Espírito Santo. E eu falei, amém, eu vou pedir perdão. E pedir perdão, e sem sentir nada, inclusive sentindo muita raiva ainda. Mas obedeci porque eu queria dormir, né? Eu gosto de dormir. E 3 noites sem dormir, para quem gosta de dormir, né, amor? Amém. Vamos lá. Ele está ali, a estratégia, continuando. Ele, pastora. Só queria dizer que, aproveitando esse gancho que você está falando aí, quando a gente vai a Deus, porque, no caso aqui, Senaqueribe estava para invadir, e Ezequias precisava ir diante do Senhor, pelo seu povo. Aí você trouxe para a nossa vida pessoal, certo? Vamos falar da nossa família, da nossa vida, da nossa casa. Primeira coisa é a gente se colocar diante do Senhor e dizer, reconhecer que nós somos falhos, que pecamos, que erramos. E precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pedir para o Espírito Santo mostrar para cada um de nós aonde a gente está falhando, onde a gente está errando, né? Com o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente pensa que, né, eu vou na igreja. Uma vez eu ousei dizer para Deus, mas eu faço tudo certinho, Senhor. Né? Achar que Sou tão boa. eu não faço mal, né? Ajuda as pessoas. Mas a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E que a gente, até por achar isso, nós já estamos falhando, estamos pecando diante do Senhor. Porque assim como Jesus mesmo disse, né? Que bom é Deus. Nós não somos bons. Nós somos falhos, erramos, pecamos, falamos coisas que não deve, pensamos coisas que não devemos, agimos com o nosso irmão de forma que não devemos agir, enfim. Então, a primeira coisa é nos colocarmos diante do Senhor com arrependimento e chorarmos pelas nossas próprias causas. Por que é que eu estou frio? Por que é que eu não consigo chorar? Por que é que Deus parece que está longe da minha vida? Existe alguma coisa errada. E eu tenho certeza, né, que o Espírito Santo vai mostrar aonde nós precisamos reparar os muros. Amém. Colocar proteção. Primeiro na nossa vida. Você já viu que, para quem aqui já teve oportunidade de viajar de avião, antes do avião subir, né, a aeromoça, ela faz lá, existe um procedimento deles no voo para falar dos procedimentos de segurança. Uma das coisas que eles falam é que se houver descompressão na cabine, aquelas máscaras de oxigênio vão cair. E a instrução é o seguinte, não queira colocar primeiro no outro. Primeiro você tem que colocar em você a máscara, para depois você ajudar o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver com a minha vida com problemas, né? Como Jesus falou, se a minha roupa estiver rota, rasgada, espiritualmente falando, se a minha vida não tiver da forma que precisaria estar diante do Senhor, eu não tenho como ajudar o outro. Porque a minha vida não está correta diante de Deus. Então, primeiro, nós precisamos chorar pelas nossas próprias causas, cada um individualmente, e buscar de Deus para que Ele nos mostre aonde nós estamos errando, porque às vezes a gente não enxerga, né? A gente não consegue ver, mas o Espírito Santo mostra aonde a gente precisa pedir perdão, aonde nós estamos falhando, aonde estamos pisando que Deus não está se agradando, né? Aí depois vem o conserto na nossa família,
Porque a gente não vai conseguir consertar a nossa família se nós não estivermos consertados. Porque dentro da nossa casa, nós somos espelho. Né? Então, nosso cônjuge, nossos filhos vão olhar e vão ver se eu tive uma transformação real. E eles vão fazer aquilo que nós fazemos. Né? Então, é por isso que eu queria só dizer que a gente precisa desse próprio encontro pessoal com o Senhor, né? Para que haja um transformar de Deus na nossa vida e Satanás seja vencido, ele não tenha mais nenhuma legalidade de agir contra nós. Amém. Amém. Ele continua também, né? Nessa... Quer falar, Silvana? Desculpa, eu queria só acrescentar uma coisinha em relação ao perdão. Perdoar é uma escolha. Como ela disse, ela foi perdoar, mas ela não queria perdoar. Então, nós temos que ser honestos com Deus. Se falar, Senhor, eu não quero perdoar essa pessoa, eu não tenho desejo no meu coração de perdoar, eu não quero perdoar. Porque perdoar coisas pequenas é muito fácil, perdoar coisas grandes que você sofreu, que você passou por algo que até destruiu o seu coração, que você tem raiz de amargura, isso é muito difícil. Então, mas nós precisamos ser honestos com o Senhor. Senhor, eu não quero perdoar, eu não tenho esse desejo de perdoar, mas eu escolho perdoar. Então, essa escolha nós devemos fazer, eu preciso fazer. Eu escolho perdoar, e quando eu escolho perdoar, Deus, o Espírito Santo, me dá a graça superabundante, aí eu consigo perdoar. Porque quando nós não perdoamos, quando eu não perdoo, sou eu que sofro. Eu costumo usar como se fosse um vidrinho de veneno. E todos os dias eu tomo uma gotinha dele. Eu estou sofrendo. Não foi a pessoa que eu preciso perdoar, sou eu. E isso cria raiz de amargura. Então, todo dia eu tomo ali uma gotinha daquele veneno, está me envenenando. A Bíblia fala que o coração abatido faz secar os ossos, e faz mesmo. Então, quando eu escolho perdoar, mesmo não querendo, mas eu escolho, e no tempo do Senhor, na graça, Ele me dá a graça, aí eu perdoo, sou eu que sou livre. Não é aquela pessoa, mas sou eu. E você pode ter o tempo de igreja que for, né? Satanás sabe qual é o teu tendão de Aquiles. E ele vai ser especialista nisso. Porque, irmãos, tem coisa que o velho homem desce da cruz e põe para fora, e aparece, e é vergonhoso, porque depois que você tem a atitude, né, vamos supor, sei lá, de estourar com alguém, depois você fala assim, não, porque eu não levo desaforo, tá, aí você vai e briga, mas você fica pior do que antes de soltar o desaforo. Então, se fosse algo que te aliviasse, aliviei, porque eu falei mesmo, mas depois lá no teu silêncio lá, a tua cabeça fica em silêncio? Não, fica em barulho, você fica pensando. Porque às vezes é necessário também o bicho que está aqui dentro sair, para você se enxergar e falar, meu Deus, ainda tem isso aqui dentro? E tem. Que vergonha. Tem. E tem que matar. Né? E se Deus permite isso, que é para você descer, se humilhar e falar, Senhor, eu tenho 48 anos de igreja. Eu já dormia nos bancos, mas eu ainda erro isso. Eu ainda tenho esse orgulho. Eu ainda tenho meu estupim curto. Né? Continuando, ele levanta outro muro ao redor. Quer dizer, ele está protegendo mais um pouco. Né? Ele está ali clama na tua vida o sangue de Jesus sobre a tua casa. Então faça outro muro. Ele faz armas e escudos em abundância. Quais são as nossas armas e escudos em abundância? Oração. Jejum. Madrugada orando. É arma? É arma. O secreto é arma? É arma. A leitura da palavra é arma? É arma. Então, faça armas também para proteger a tua casa.
Senaqueribe chegou então a Laques e enviou seus servos para afrontar o rei Ezequias e o povo de Jerusalém, bem como o nome do Senhor. O maior erro dele. Ele afrontou o nome do Senhor. Né? E se você está com o Senhor e alguém te afrontar, o Senhor toma para ele. Ele está afrontando o meu servo. O servo que usa o meu nome. Né? Então, muitas vezes a gente é atacado. A gente é injustiçado. A gente é mal falado. Ele não está falando mal de você, ele está falando mal do Senhor. Então descansa, porque a vingança é do Senhor. A justiça vem dele. A nossa justiça é ridícula, perto da justiça que o Senhor faz. Então, se a tua vida está sendo hoje injustiçada, se levantaram um falso contra você, e você está nele, você permanece nele, descansa o seu coração, porque ele é o teu juiz. Ok, vamos terminar, irmãos. Então, a estratégia do adversário. Ele cerca e ameaça o povo de Deus, igual o diabo faz. Ele fica cercando a gente. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Não temas, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, quem enfraquecer sua fé, quer enfraquecer sua fé e a sua confiança no Senhor. Que seu problema, quer dizer para você que o seu problema é grande, que você está sem comunhão, que o Senhor não te livra da dificuldade. Voltando a falar do líder, o líder vai e cobra ânimo do povo, fala ao coração do povo, não temais, ora e se humilha. Para terminar, 2 Reis 19:1. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías de Amós. Quando a gente ouve na palavra que a pessoa rasgou as vestes e se vestiu de saco, cinza na cabeça, né, cinza nos pés, humilhação. Estão te afrontando? Se humilha não para o teu inimigo, se humilha nos pés daquele que te justifica. Amém? Eles disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. E aí vai indo ali no 15. Ó Senhor Deus de Israel. Ezequias falando para o Senhor, ele ora, né, que estás assentado sobre os querubins, tu mesmo, só tu, Deus, todos os reinos da terra, tu fizeste com o céu. E ele vai clamando, e aí Ezequias também, e Ezequias, lá no versículo 20, assim diz o Senhor Deus de Israel, ouvi o que me pedistes no tocante a Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra do Senhor a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. Esse é o recado de Deus para Senaqueribe, mas para Ezequias saber, né? A quem afrontaste e blasfemaste, é contra quem alçaste a voz, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos alto, contra o Santo de Israel, por meio de seus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros, subi ao alto dos montes, ao lado dos Líbano. E aí vai indo, vamos ali para o 27. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por causa do teu furor, Senaqueribe, contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, olha que lindo, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde viestes. Lá no 32, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá
perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade, para livrá-la por amor de mim, e por amor do meu servo Davi. Aliança, um Deus de aliança. Glória a Deus. Aleluia. E o final, grandioso. 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo, um só, o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Irmãos, tem cidade que não tem 185.000 pessoas, né? Então pensa, sei lá quantos maracanãs lá de gente, 185.000 pessoas foram mortos por um anjo. E pesquisando, aparenta ser uma peste que veio e matou naquela noite. Todos, né? Um covidão, sei lá se foi isso, mas uma peste que foi e matou todos eles. Então, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltando, habitou em Nínive. E quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu Deus, com D minúsculo, Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Arará. Foi morto pelos filhos, né? Quando a gente permanece no Senhor, em sua presença, Ele nos socorre, por mais difícil que seja a situação, e confunde os nossos inimigos, usando o próprio plano dele contra ele. Queria que o Marcelo colocasse para a gente uma música e terminamos. Hoje eu extrapolei, tá, pastor? Podia até 11h30, né? Então, tá. Que Deus abençoe, irmãos. Só para a gente encerrar esse hino. As palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas sei que meu Deus não é como os outros. Vem
Aleluia. 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 Estou com o coração muito quebrantado hoje. Em pensar o tamanho do nosso Deus. Como é bom estar firmado nele. Ele é o nosso escudo. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho um recado aqui a respeito do jantar. No dia 9 agora de dezembro, nós vamos ter a nossa confraternização. Vai ser aqui no Brasa Sul. Já está lá o melhor preparado, das 19h30, é isso? Das 19h30 até as 23 horas lá. E hoje eu fiquei sabendo que ele vai ter o sorvete da Val, é isso? De sobremesa. Vai ser uma noite muito especial, né? É uma noite de... A gente estuda, a gente ora, a gente jejua, faz, né? Mas a gente também comemora, né? Agradecer ao Senhor por esse ano e colher os frutos, né? Que foi um ano que nós declaramos de frutificar. Vem vindo aí o novo tema para o ano que vem, que é um tema tremendo também, que vai nos fazer sair da cadeira. O Senhor nos abençoando sempre, né? E para o jantar da confraternização, eu preciso que você confirme o seu nome hoje. Tá, assim, eu preciso dessa confirmação, porque a Maristela e a Dona Vera precisam lá finalizar o número de pessoas. O pagamento ele pode ser feito por Pix. Tá? E aí, quando você fazendo o Pix, você vai mandar no celular, no WhatsApp da Maristela. E pode ser feito até o dia 3 de dezembro, é isso, Maristela? Então, você só confirma hoje, ainda que você não faça o pagamento hoje, que nem hoje eu não posso pagar, Maristela, mas eu vou confirmar meu nome. E até o dia 3 eu mando o Pix. É isso, né? Então, confirma hoje, se você assim, não, eu vou, e aí no dia 3 você tem aí para poder fazer a transferência. Só para a gente ter o número certo de pessoas, organizar bem bonitinho, para que seja uma noite muito, muito abençoada. Amém? Irmãos, hoje à noite, às 18h30, nós teremos aí o culto da família. Você imagina como Deus está nos visitando aqui nessa manhã, o Senhor continuará nos visitando, porque o prazer dEle é estar no meio do povo dEle. Amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos permite nós olharmos para nós mesmos, ver a nossa limitação, a nossa pequenez. Como é bom, né, a gente estar diante do Senhor, porque a gente olha e fala, Pai, eu não mereço. Pai, se não for o Senhor, Deus, eu não tenho como. Mas a gente entende também, eu não tenho, mas o meu Deus, Ele é o Deus que tudo pode, aleluia. Muito obrigado por tudo, Pai. Que nós possamos ter essa confiança na nossa caminhada, de que o Senhor está conosco, conforme o Senhor protegeu, todos os dias, até a sua volta, né, Pai? Dá-nos um domingo gostoso, um domingo abençoado, um domingo em família, que nós possamos aí sermos abençoados com um almoço gostoso, comunhão com família, e mais à noite o Senhor nos traga aqui, cheio mesmo da graça para te adorar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a presença e a consolação do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém. Bom domingo, irmãos. Eu vou comer uma costelinha de forno agora. Desculpa aí, hein? Marivone, vai ter batatinha também.